Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de João, capítulo 6. João capítulo 6. Quero convidar você a se colocar em pé para a leitura, mas como um sinal de reverência à palavra do Senhor. João capítulo 6, vamos ler a partir do verso 5. Quem achou, diga glória a Deus. João capítulo 6, a partir do verso 5, diz o seguinte: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com ele. Vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: Não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Senhor, essa é a sua palavra. Continua a falar conosco. Ouvimos testemunhos poderosos nessa noite. E nos levanta essa noite como homens e mulheres, ó Deus, que não vão contar testemunhos dos outros, mas que vão contar testemunhos daquilo que o Senhor irá fazer através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar. Eu disse nessa manhã, e eu quero repetir aqui à noite, que Deus me chamou para a Praia Grande há quase 4 anos, eu e a pastora, e Deus tem ministrado através da nossa vida, da minha vida principalmente, que Deus não chamou para mim ser pastor da Igreja Metodista em Praia Grande. Deus me chamou para ser pastor da cidade de Praia Grande. Existe uma grande diferença. E nós, desde que nós chegamos aqui, eu e a pastora Thaís, nós temos entendido isso e procurado viver isso. E quero falar rapidamente essa noite sobre a ação da igreja na cidade. Porque não é só o desafio que Deus deu para mim de pastorear a cidade, não deve ser só entendido por mim, deve ser também ser entendido pela igreja, porque a igreja, ela está inserida na cidade. Você é a cidade de Praia Grande, porque você vive na cidade de Praia Grande, você mora, você educa seus filhos, você trabalha nessa cidade. Essa cidade é a sua cidade, e a nossa igreja está inserida nessa cidade. E quem é a igreja? Eu, você, cada um de nós. E de maneira bem simples, o que significa cidade, né? Cidade significa um ajuntamento de pessoas, de núcleos, onde existe uma atividade econômica, comercial ou industrial. A cidade, ela pode ser urbana, pode ser rural. A cidade é um local onde nós vivemos e estabelecemos as nossas bases. E a cidade sempre foi o projeto inicial da igreja. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos notar isso. Quando Paulo escreve a carta para as igrejas não se chamavam batistas, metodistas, Assembleias de Deus. A igreja tinha o nome da cidade, não era isso? Né? A igreja que está em Filipos, a igreja que está na Macedônia, a igreja que está em Corinto, não é isso? Então o desafio para nós é sermos não a igreja da cidade de Praia Grande, mas sermos a igreja que transforma a cidade de Praia Grande. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém? Momentos antes dessa passagem que nós lemos, Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, capítulos antes, e também
ele sabe que Herodes passa a perseguir, procurar por ele. E simultaneamente Jesus recebe de volta os apóstolos que haviam sido enviados em duplas para pregar pela cidade. E os discípulos estavam também exauridos, cansados. Foi, portanto, um dia cansativo para Jesus. Se você for observar lá em Lucas capítulo 9, a partir do verso 1 até o 10, você vai ver isso, que Jesus teve um dia cansativo. E na passagem que nós lemos, Jesus decidiu ir com os discípulos para um lugar para descansar. Ele decidiu tirar um momento de descanso, porque ele estava fadigado. Só que aconteceu um problema, um possível problema. A multidão seguiu ele e já tinha pessoas lá também. Chegando em Betsaida, onde ele estava, onde ele parou. Bom, a essa altura talvez você deva estar perguntando o que tem a ver essa passagem de Jesus com a multidão e a ação da igreja, da nossa igreja na cidade. A resposta é muito simples, meus irmãos e irmãs, é que toda igreja que quer impactar uma cidade, que quer transformar uma cidade, eu falo isso porque grandes avivamentos não partiram de uma igreja, partiram de uma cidade. Todo grande avivamento na história não impartiram de uma igreja, impartiram de uma cidade. É simples. Toda igreja que quer impactar a cidade, ela tem que lidar com a cidade como Jesus lidava com as multidões. Repita comigo: eu como igreja devo lidar com a minha cidade como Jesus lidava com as multidões. Então eu quero falar aqui rapidamente algumas coisas que Jesus fez ao lidar com a multidão, e nós queremos aí parafrasear como que eu e você temos que fazer para agir com a nossa cidade. Amém? Primeira coisa, Jesus se sacrificou pela multidão. Marcos capítulo 6, o verso 34. Se você puder abrir para acompanhar comigo a leitura. Marcos capítulo 6, o verso 34. Vai mostrar que Jesus se sacrificou pela cidade. Aliás, pela multidão. Marcos 6, 34 diz assim: e ao desembarcar, viu Jesus grande multidão, e ele compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus poderia ficar zangado por atrapalharem o seu momento de descanso. Jesus poderia ter dispensado a multidão. Só que Jesus, ele se sacrificou. Ele sacrificou o seu tempo de descanso. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, essa noite, que nós como igreja, sem uma dose de sacrifício, nós não conseguimos fazer missão. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: sem uma dose de sacrifício, a igreja não faz missão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja, nós, a igreja, precisamos aprender, às vezes, a abrir mão da nossa agenda, de nossas tradições. Nunca a igreja vai conseguir alcançar uma cidade se ela não tiver uma dose de sacrifício. Toda missão exige uma dose de sacrifício. O pastor Braga deixou bem claro isso aqui, contando o testemunho da filha dele, deles. Isso é muito impactante. Jesus abriu mão do descanso dele, do conforto dele, para cuidar da multidão. A igreja precisa abrir mão do conforto dela para cuidar da cidade, para cuidar da missão. Está entendendo isso, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Uma cidade nunca vai respeitar condições climáticas, nem horário, porque a cidade, meu irmão, minha irmã, tem o seu próprio ritmo. Veja bem, a igreja precisa assumir uma dinâmica e um dinamismo na cidade para alcançar a cidade. A igreja precisa ser dinâmica e assumir um dinamismo para salvar a cidade. A cidade não vai acompanhar a igreja. É a igreja que tem que se infiltrar na cidade para salvar a cidade. Muitas vezes a gente fica esperando do prefeito, da prefeitura, a nossa cidade ser salva. Quando na verdade o que precisa fazer é a igreja se levantar. Diga: eu preciso me levantar.
Deus não vai cobrar o Mourão se Praia Grande se perder. Deus vai cobrar a mim e a você. Vai cobrar a mim e a você. Segunda coisa que Jesus nos ensina, está lá em Lucas 9. Se você puder abrir para acompanhar comigo. Lucas 9. Verso 11. Lucas 9, verso 11, diz assim: as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus. O segundo ponto, o segundo tópico, é que Jesus, ele aceitou a multidão. E nós precisamos, como igreja, aceitar a nossa cidade como a nossa principal missão. Eu costumo dizer isso, né? Nós temos muitos chamados, e uns são chamados para a missão transcultural, outros são chamados para a missão urbana, mas nós também somos chamados para a nossa cidade. Para a nossa cidade. E às vezes você pode fazer a missão com o seu vizinho. Não é verdade? Sim ou não? Meu querido e minha querida, Jesus aceitou a multidão, e nós precisamos aceitar a nossa cidade. Eu sei que tem muitas pessoas que estão loucas para mudar de cidade. Estão doidinhos para sair de Praia Grande, né? Mas eu acabei de chegar, tenho uma paixão por esse lugar, né? Talvez que você até já perdeu, mas eu tenho uma paixão por esse lugar. E eu entendo que esse lugar precisa de Deus também. A nossa cidade precisa de Deus, sim ou não? Quantos creem que a nossa cidade precisa de mais de Deus? Eu também creio nisso. Eu fui enviado para cá por Deus, entendendo hoje a realidade da nossa cidade. Eu entendo que a nossa cidade ela é um grande campo missionário. Há pouco tempo o pessoal foi em comunidades indígenas na nossa cidade, né? Pessoas aqui, há pouco tempo, nós estávamos evangelizando, orando e levando marmitas ao lixão da cidade. E eu não sei nem por que acabou esse trabalho. Eu estava falando com o Nicolas. Eu falei para o povo que a gente precisava ser mais evangelista nesse trabalho, e acabou o trabalho de vez. Até deixou de dar marmita também. Mas a gente entende que há uma carência de Deus na nossa cidade. Eu passo para ir para minha casa depois do culto, eu vejo prostitutas na Kennedy, e estão aumentando cada vez mais o número de prostitutas na Kennedy. Quando eu cheguei aqui há quase 4 anos atrás, não tinha o tanto que nós temos hoje. A cidade está aí, meu querido, como a multidão estava lá com Jesus. E a cidade está aí, ela veio para ficar. A cidade não vai embora. Igrejas abrem, igrejas fecham, mas a cidade está aí. Ela precisa ser alcançada. Precisa ser alcançada por quem? Deus vai mandar um raio na cabeça de todo mundo, vai converter todo mundo? Ele tem poder para isso? Tem, mas ele quer fazer isso? Não, ele prefere levantar a gente. Eu e você. Meu querido e minha querida, a cidade está aí. Não adianta fingir que ela não existe, ou tentar adaptar ela para a nossa realidade, porque a cidade está aí, a cidade é mais velha que a igreja. Que é essa igreja aqui, estou dizendo, né? Porque a igreja foi criada na cruz, né? Tem mais tempo aí que a nossa cidade de Praia Grande, a igreja de Cristo. Mas a igreja, nossa igreja, a igreja que sou eu e você, aqui em Praia Grande, como metodista, está menos tempo que a idade da cidade. Sim ou não? Muito bem. Aceitar a cidade, como Jesus aceitou a multidão, é aceitar a si mesmo, é aceitar parte da sua história, é aceitar o seu ambiente, porque afinal de contas, meu querido, minha querida, a cidade está aí com os seus defeitos e qualidades, a cidade está aí com as suas virtudes e com os seus desafios. Repita comigo assim: ser igreja é aceitar que eu estou em uma cidade e eu preciso fazer a diferença hoje nessa cidade. Eu fui pastor no bairro de Taipas, muitos aqui conhecem essa história, alguns conhecem Taipas lá na Zona Oeste.
Muitas coisas que eu orei lá, Deus está cumprindo na minha vida aqui. Uma delas era que eu fosse uma pessoa como cristão e como metodista conhecida lá no bairro. O bairro de Itaipos não tem nem 50 mil pessoas. Praia Grande tem 300 mil pessoas. E eu já fui em alguns comércios aqui que as pessoas identificaram a minha e a Thaís como pastores. Coisas que eu orava lá, muitas vezes Deus está cumprindo aqui. E você? Onde você está inserido como igreja? As pessoas sabem que você é cristão? Ou você é um crente 007? Onde você está? Você tem dado bom testemunho como cristão? Ou ninguém sabe lá que você é crente? Porque tem sempre um palavrãozinho, tem sempre um mau testemunho, tem sempre como diz a juventude, uma tretinha, um querendo gritar mais alto que o outro. A gente precisa entender que a gente tem que começar a ser igreja na nossa casa. Para que a gente vem na igreja? A gente entra para adorar, mas a gente sai como igreja para servir. Repita comigo, eu como igreja, eu entro para adorar, mas como igreja, eu saio para servir. E você tem servido a Deus como lá fora? Meu irmão, minha irmã, terceira coisa que eu quero falar, está lá em Mateus capítulo 14. Mateus 14. Jesus amou compassivamente a multidão. Mateus 14. Diz assim a palavra do Senhor: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Meu querido e minha querida, essa noite nós precisamos entender, a compaixão de Jesus, ela foi ativa no ministério dele, pois ele levou a assumir-se como resposta que a cidade, aquela multidão precisava. Nós precisamos se assumir como resposta para a nossa cidade. Nós precisamos se assumir como resposta para o nosso bairro. Nós precisamos se assumir como resposta de Deus em Praia Grande. No seu trabalho, nos seus estudos, na sua escola, na sua faculdade, se assuma como responsabilidade de Deus naquele ambiente que você está inserido. E faça isso com compaixão. A gente precisa entender qual é a fome da nossa cidade, qual é a fome dos habitantes da nossa cidade. Gente que vem para a cidade movido pela busca de alimento, tem pessoas que vêm para a cidade movida pela busca de um espaço social, tem pessoas que vêm para a cidade para realizar sonhos secretos, profundos. Além disso, tem pessoas que na cidade que vivem as suas neuroses, pessoas que vivem em solidão, pessoas que vivem com medo, pessoas que vivem em competitividade, pessoas que perderam a sua identidade e tantas outras coisas. A igreja, diga eu, nós precisamos ser esse lugar, meu irmão, minha irmã, que acolha e ame o cidadão dessa cidade. Nós temos um alvo ali que eu coloquei no meu primeiro ano, rumo a 1% da nossa cidade, 2.900 pessoas. Quem olha aquilo ali fala, o pastor Israel está viajando. Mas aquilo ali é tão pouco que Deus quer fazer. O problema é que não estão se levantando pessoas. Eu sei que cada um de nós temos muitos problemas, temos muitas dificuldades, e às vezes quem precisa ser curado somos nós. Mas já teve muita coisa que Deus curou na sua vida, e que pode ser o seu ministério na vida de outra pessoa. Nós ouvimos isso do pastor Jefferson. Já teve muitas coisas que Deus transformou na sua vida, e que pode ser o seu ministério na vida de outra pessoa. Meu irmão, minha irmã, Jesus, Ele amou compassivamente a multidão, e nós precisamos amar com paixão a nossa cidade. A gente precisa entender isso, que a nossa cidade possa ser um lugar de cooperação, de identidade
e de segurança em Cristo Jesus. Quarta coisa que Jesus ensina nesse texto é que Jesus, ele ensinou a multidão. Nós temos na nossa cidade muitos políticos, muitos empresários, muitas pessoas cultas e pessoas incultas, não é verdade? Sim ou não? Na nossa cidade nós temos doutores, nós temos pessoas analfabetas. E uma das coisas que Jesus fez foi ensinar a multidão. A igreja, ela existe para ensinar o mover de Deus, a graça de Deus, àqueles que não conhecem. Tem muita gente que conhece muito de medicina, é doutor em medicina, doutor em advocacia, é doutor em filosofia, mas não sabe nada de Deus, não sabe nada de Jesus, não entende nada de Deus na nossa cidade. Jesus, ele ensinou a multidão, e nós como igreja precisamos ensinar a cidade quem é Jesus. Repita comigo: eu como igreja preciso ensinar a minha cidade quem é o meu Cristo. Está comigo aqui, igreja? Lá no Mateus capítulo 6, verso 34, nós lemos isso, né? Jesus, lá no finalzinho do versículo, vai dizer que ele passou a ensinar-lhes muitas coisas à multidão. A igreja deve compreender que as pessoas do meio da cidade perderam referenciais, perderam valores, e a igreja precisa ajudar a encontrar os verdadeiros valores da vida, ajudar a encontrar Jesus. É necessário, meu irmão, minha irmã, que a igreja, eu e você, assim como Jesus, desenvolva ensinamentos que levem em conta a realidade da nossa cidade, as carências da nossa cidade e a carência das pessoas da nossa cidade. Pastor, como é que eu faço isso? Primeira coisa que a gente pode ensinar de Jesus é vivendo o que Jesus já nos ensinou. É simples assim. Como? Devolvendo um troco que venha mais, né? Receber um troco a mais, devolva. Hoje está difícil gente que faz isso, né? Não jogando lixo na cidade. Sabia que jogar lixo na cidade é pecado ecológico? A gente está andando de carro, puf, a gente chuta uma lata no meio da rua, ao invés de pegar e jogar no lixo, fica petecando a latinha. Depois joga no cantinho. A gente precisa ser um pequeno Cristo na nossa cidade, com as nossas ações. Meu querido e minha querida, outra coisa que Jesus nos ensina, já estou para encerrar, é que ele curou as multidões. Lá de novo, no Mateus 14:14, nós lemos que ele não só recebeu as multidões, mas ele curou os enfermos. Eu e você, como igreja, devemos olhar para a nossa cidade para curar a nossa cidade. A igreja, assim como Jesus, tem que se enxergar. Você, meu irmão, minha irmã, precisa se enxergar como uma fonte de cura. Porque o Evangelho traz cura. A palavra do Senhor, a verdade do Senhor, liberta, transforma, traz cura para o corpo, cura para a alma, cura para o espírito. Meu irmão, minha irmã, a nossa igreja, eu e você, precisamos ser uma comunidade terapêutica, tanto na abertura para a ação do poder do Espírito Santo, quanto nos programas de assistência diária da saúde. Nós vimos isso, o pastor Braga mostrou isso na missão, mas isso também tem que acontecer aqui dentro. Eu lembro-me que durante muito tempo a igreja tinha um projeto com dentista aqui. Quantos lembram disso? Né? E que quando eu cheguei já estava inativo, né? Por falta de mão de obra e muitas outras coisas. Mas a sala de dentista era aqui do lado. Pelo menos o projeto dela. Não é isso? Meu querido e minha querida,
Às vezes as coisas não dão certo na primeira vez, mas podem dar na segunda, podem dar na terceira. Eu quero dizer isso porque talvez Deus também quer te levantar como um médico, como um dentista, como um enfermeiro, como um psicólogo. A gente nunca pergunta, quando vai fazer uma faculdade, a gente nunca se pergunta: que faculdade eu posso fazer para que Deus me use para abençoar alguém? A gente não pergunta isso. Porque na minha primeira faculdade, falo por mim mesmo, na primeira faculdade eu pesquisei qual era a formação que ia me dar mais lucro como pessoa. E na época, eu estudei contabilidade, porque a área fiscal estava bombando. E eu falei: vou ser contador. Eu não perguntei: Deus, que faculdade o Senhor quer que eu faça para abençoar alguém? Você jovem, se ligue nisso. Se ligue nisso, porque tanto as comunidades ribeirinhas como a igreja precisa de médicos, psicólogos, precisa de dentistas, para que o reino se expanda. E você pode se formar nessa área para abençoar alguém, para ser um instrumento de cura. Então não é só no sobrenatural, né, Luizinho? Que o sobrenatural ele existe. Nós podemos orar por alguém e essa pessoa ser curada. Quantos creem nisso? Se você não crê, você está com defeito de fabricação, porque um cristão tem que crer nisso. Agora, nós também podemos ser instrumentos de cura naquilo que nós estudamos. Meu querido e minha querida, quantas necessidades, quantas enfermidades a nossa cidade tem. Quantas pessoas estão precisando de ajuda? Prostitutas, mendigos, crianças de ruas, viciados, travestis, alcoólatras, criminosos. É a igreja cooperando com Deus, transformando o lixo em luxo, curando bandidos, transformando eles em heróis. Essa é a função da igreja. Essa é a função da igreja. Não é função da polícia, é da igreja. Transformar o indivíduo é função da igreja, é do cristão. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: transformar o indivíduo é pelo poder de Deus, mas é função da igreja. Fala para outra pessoa: transformar o indivíduo é pelo poder de Deus, mas é função da igreja. Fala para uma outra pessoa: transformar o indivíduo é pelo poder de Deus e é função sua. Quem crê recebe, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Como igreja, por último ponto, como igreja, nós temos que satisfazer a necessidade da cidade, como Jesus satisfez a necessidade da multidão. Voltando lá no texto de João, capítulo 6, o verso 11, o verso 12, vai dizer isso. Nós lemos. O verso 11 vai dizer que Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, distribuiu, e ali houve um milagre. Igualmente os peixes. E ali eles foram fartos, eles se fartaram, e ainda sobrou. Onde Jesus opera a multiplicação, onde Jesus opera a sobra. Quantos aqui tinham só um pouquinho de comida, chegou uma visita, você colocou um pouquinho mais de água ali, fez mais um negocinho aqui, e aí parece aquela comida que era pouca, multiplicou. Quantos já viveram isso? Bastante gente. Sempre tem aquela frase, né? Põe um pouquinho mais de água no feijão, não é verdade? Quantos já disseram isso? A gente vive isso. E o milagre acontece. Meu irmão, minha irmã, a necessidade daquela multidão que nós lemos aqui da Bíblia
era por cura e por fome. E passa a saciar a necessidade da multidão. Jesus passa a saciar essa necessidade, juntamente com os seus discípulos. A igreja, meu irmão, minha irmã, não pode se acomodar. A igreja não pode se acomodar. Diga, eu não posso me acomodar. O que a igreja tem que fazer, pastor? Tem que se incomodar. Não vos conformeis com esse século. Se inconforme, meu irmão. Se inconforme. Não vos conformeis com essa cidade do jeito que está. E não é na urna que a transformação vem. É através da igreja. Meu querido, não se conforme com a fome, não se conforme com a miséria, não se conforme com o descalabro, com a mendicância, não se conforme com o fenômeno da favelização da cidade. Meu querido, não se conforme. A igreja deve ser e deve se envolver para satisfazer os famintos, os excluídos, e a igreja deve enxergar-se a si mesma como resposta de Deus para a vida dessas pessoas. Da nossa cidade também. Da nossa cidade também. Meu querido e minha querida, concluo agora de fato e de verdade, dizendo que Jesus Cristo nessa passagem ensinou os discípulos a entregarem-se como instrumento nas mãos de Deus para a restauração da multidão. E eu quero desafiar você, se colocar como os discípulos na mão do Senhor Jesus, para a restauração da nossa cidade. Algumas pessoas entenderam isso. Meu querido, eu quero repetir de novo. O desafio nosso como igreja é que você, cada um de nós, eu e você, nos coloquemos nas mãos de Jesus para a restauração da nossa cidade. E Jesus nos ensinou a não subestimar os recursos recebidos por Deus. Às vezes a gente subestima o pouco que a gente tem. Meu querido, às vezes a gente subestima os recursos que a gente tem. Para uma viúva bastou um pouco de azeite para o milagre acontecer. Para essa multidão, só precisaram-se de 5 pães e... Talvez você olhe para você mesmo e fale, eu não tenho recurso nenhum para fazer isso. Mas Deus já te deu todo o recurso que você precisa. Deus já te deu tudo o que você necessita. E é esse pouco que Deus quer transformar, quer multiplicar, quer gerar em transformação de vidas para a nossa cidade. Amém? Amém, igreja? O Espírito Santo nos ensina que nós temos que ter um coração grato, agradecido. Para ganharmos a cidade, a gente precisa agradecer a Deus pelo que a gente tem, pelo que a gente é, e pelo que Deus pode fazer através da gente. E a multiplicação vai acontecer. O Espírito Santo possa multiplicar na nossa vida tudo que a gente precisa e que Ele precisa para os benefícios das pessoas que moram ao nosso redor. E que a gente como igreja possa ganhar a cidade. E para a gente ganhar a cidade, a gente precisa assumir o papel de ser a resposta que Deus precisa para a nossa cidade. Que essa noite você possa sair daqui dizendo, eu tenho a resposta. Eu sou a resposta. 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 Coloque em pé nesse lugar, vamos orar.